Vai ver histórias? Conte uma história com a gente também. E a história de hoje é... O Reizinho Mandão, uma história de Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, num lugar muito distante. Nesse lugar tinha um rei, daqueles das histórias mesmo, de barba branca, batendo no peito, de capa vermelha, batendo no peito. Como esse rei é rei de história, era um rei muito bonzinho, daqueles justos, bem bonzinho, que ajudava o povo. Vai que o rei morreu, porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem toda a vontade e acham que são os donos do mundo. Eu mesmo tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados e vão logo dizendo: não brinco mais. Quando a mãe deles vem ver o que aconteceu, se atira no chão, ficam roxinho, esperneiam e tudo. Então, a mãe deles fica achando que a gente maltratou o filhinho delas. Bom, então, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele lugar. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante e xereta. A diversão do rei era criar leis e mais leis, e as leis mais absurdas do mundo. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Eu tenho a impressão que era mania de querer mandar mesmo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos para ele. Afinal, é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei precisa fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho que o reizinho mandão ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos: cala a boca, eu é que sou o rei e eu que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor. Era tantas vezes que ele dizia que o papagaio dele acabou aprendendo a falar cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de cá e o papagaio gritava cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que um dia o reizinho percebeu que ninguém mais sabia falar. Ninguém. No começo ele gostou, porque ele podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia ele. Só o papagaio, que de vez em quando enchia de falação e gritava: cala a boca! Cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando e falando e falando. Mas tudo o que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de falar sozinho e tentava convencer as pessoas a falar com ele. Vinha assim, como que não quer nada, e começava a puxar conversa. Perguntava uma coisa, perguntava outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida, gritava, xingava todo mundo, chamava os guardas para prender as pessoas, mas ninguém dizia nada.
Elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então, ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que ele tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele havia ouvido falar, antes é claro que todo mundo calasse a boca, que havia um sábio que podia resolver os problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio que não parava de gritar: "Cala a boca!" Mas pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu pela estrada em busca do sábio. E teve de atravessar o reino todinho, naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente dançando, cantando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho, parece que fazendo discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostava, e ia conversando direitinho, sem mandar ninguém calar a boca. Até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava, até dava umas risadinhas para tentar agradar o sábio. Vocês precisavam ver o pito que o sábio passou no reizinho. Pois é, ele dizia: "Vai mandando todo mundo calar a boca, depois não aguenta." É isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, sacudindo a cabeça, apontando o dedo no nariz do reizinho. E o rei não podia fazer nada. Ele não era o rei daquele lugar e, além disso, estava na casa do sábio. De repente, o velho sossegou e sentou-se perto do reizinho e disse: "Olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando pra cá e ir mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou? Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. De certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria?" O reizinho baixou a cabeça, desapontado. "E não adianta emburrar não", dizia o sábio. "Agora você tem que dar um jeito nessa situação." "É isso mesmo que eu quero", dizia o reizinho. "Me diga, por favor, o que eu tenho que fazer." "Pois bem", disse o sábio, "você deve sair pelo seu reino, batendo de porta em porta. Se conseguir achar pelo menos uma criança que ainda saiba falar, ela vai te dizer o que você precisa ouvir. Assim, seu reino ficará livre." "Mas o que é que ela vai dizer?" perguntou o reizinho aflito. "Ah, isso eu não sei", disse o sábio. "Mas você não é um sábio, não sabe de tudo." "Saber eu sei, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Ela pode ensinar você." O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de bater de porta em porta
ia ser um pouco difícil. Mas que remédio, era só a única solução. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver o tanto que o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, perguntando às pessoas se conheciam uma criança que sabia falar. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança, e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é bom por isso. Tem sempre uma hora que a pessoa que está contando diz até que um dia... Pois, até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e batia e batia. E bateu mais e bateu mais. E começou a gritar: não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui enquanto não abrirem a porta. Aí a porta da frente foi se abrindo e foi saindo uma velha. E o reizinho perguntou o que perguntava em toda a casa: por favor, minha senhora, nessa casa existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudia a cabeça, assustadíssima, e fazia sinal para o reizinho ir embora. E olhava para dentro, como se quisesse esconder alguma coisa. O reizinho então ficou desconfiadíssimo da atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu te contei, ele era muito mal educado e entrando na casa das pessoas sem convite. Lá no fundo tinha uma menina magrinha, de trança e de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo em direção à menina, bem devagarzinho, e foi dizendo com uma voz bem macia: então, linda menina, não vai me dizer nada? A menininha, nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda! A menininha, nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, foi ficando todo vermelhinho e desmascarou: olha aqui, minha filha, eu sou o rei. Trate de dizer alguma coisa, já já. A menininha não disse nada, mas o papagaio, que ouviu a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e começou a gritar: cala a boca, cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a menininha como ficou. Ficou toda vermelha, arregalou aqueles olhos brilhantes e gritou com toda a força: cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão. E começou um barulho estranho que ninguém há muito tempo ouvia. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto, de longe, fortes e fracas, de homens, mulheres e crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e música de banda, de fanfarras e de orquestras. O reizinho foi então ficando assustado, amedrontado com todo aquele barulho. Com toda aquela alegria, ele foi ficando perturbado. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo. O fim dessa história meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva de todo mundo dizer o que pensava, que saiu correndo e nunca mais voltou.
Outros dizem que o reizinho desistiu de ser rei e deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que o reizinho virou um sapo e anda por aí pulando, esperando uma princesa dar um beijo nele para que ele vire rei de novo. Por isso, se você é princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E aí, turminha, gostaram da historinha que meu avô contava? Que historinha divertida e legal, não é mesmo? Se você gostou, deixa o seu joinha aqui e também se inscreve no nosso canal. Nos segue para mais historinhas bem divertidas como essa. Um beijo e até a próxima!